Então, pessoal, meu grupo ficou responsável por falar dos terminais e eu vou começar dando uma passada geral, falando sobre o que é um terminal e qual que é a sua funcionalidade básica. O terminal é um dispositivo misto de entrada e saída de dados. Ele só serve para dar entrada de comandos, né, de dados que vão realizar algum tipo de função no computador ou em algum outro dispositivo que esteja funcionando como um host para o terminal. Antigamente, como a tecnologia não era muito avançada, esses terminais eles emitiam cartões perfurados que eram usados para armazenamento de dados. É, Depois, com o avanço, o modo mais comum de realizar essa entrada de dados foi por meio de um teclado, e até hoje é assim. Mas existiram e existem ainda modelos diferentes para dar entrada de dados, que você pode estar usando o mouse ou outros dispositivos mais recentes, como o touchscreen. Para a saída de dados, existia um monitor que mostrava todas as informações que eram necessárias de acordo com o uso. Então, se você dava um comando, ele dava o resultado do comando no monitor e era isso que funcionava o terminal. Hoje em dia, os terminais ainda são muito utilizados, mas eles não precisam mais de ser um dispositivo separado do computador. Antes, ele era um dispositivo próprio que servia só para dar entrada e saída de dados, que você conectava ele no computador ou no mainframe, e era isso. Hoje em dia, os terminais já podem estar integrados dentro do computador, seja ele um computador pessoal ou um mainframe, e hoje você só usando um teclado comum e um monitor, você já pode acessar um terminal e realizar todas as operações que você precisa. E basicamente o terminal é isso, ele é um dispositivo que apenas dá entrada e saída de dados. Conseguir acumular dados e mandar numa sequência, diminuindo o número de interrupções ao servidor principal. Por fim, nós temos em tempos atuais poucas implementações físicas de terminais devido à popularização dos computadores pessoais, o que acaba removendo as vantagens de ter um terminal, sendo que a principal das vantagens é a economia. Um dos poucos terminais que ainda existem são os terminais bancários, que apesar de serem basicamente computadores pessoais adaptados, trabalham como terminais, pois nenhuma transação realizada no terminal bancário funciona sem autorização do servidor com o qual ele se comunica. Além disso, nós temos também exemplos de acesso remoto. Toda vez que você está realizando acesso remoto a um computador, o seu computador está funcionando como um terminal de acesso ao servidor, que seria o computador acessado. E emuladores de terminal, como o CMT ou o terminal do Linux. Um exemplo muito interessante de acesso remoto atual é o fornecido pelo Steam, que permite que o seu computador passe informações para celulares ou consoles, transformando esses dispositivos em terminais de acesso ao seu computador. A maior parte dos terminais implementados, sejam eles burros ou terminais inteligentes, eram terminais de texto. Isto ocorre devido ao fato de que terminais de vídeo tentaram ser implementados, porém na época que foram inventados, acabaram sendo demasiadamente caros ou sofisticados para implementação em larga escala. Um exemplo disso é um terminal de vídeo que custava US$ 10.000. Os terminais de texto poderiam ser divididos em modo de caractere, modo de linha ou modo de bloco. Essa divisão se dá a princípio de quanta informação o terminal consegue armazenar antes de necessitar de realizar contato com o servidor. Os terminais mais simples, principalmente os terminais burros, trabalhavam com modo de caractere. A cada caractere implementado, você gerava uma interrupção do sistema no servidor original, informando o caractere. Mais elaborados eram os terminais por linha, no qual o usuário poderia digitar e editar uma linha, e apenas após apertar Insert, essa linha era enviada para o servidor, o que diminuía o número de interrupções do sistema, além de facilitar a edição de textos falhos. Por fim, mais à frente foram implementados terminais de bloco, no qual uma tela inteira era utilizada para se preencher diversos campos. O usuário podia passar de campo em campo utilizando o Tab ou o cursor e modificando os dados. Após conferir que tudo está satisfatório, o usuário então apertava Enter e essa informação era enviada para o servidor. Isso não apenas permitia mais flexibilidade como usuário,
como também gerava o mínimo de interrupções necessário para o funcionamento do servidor, sendo dessa forma, em muitos pontos, considerando o melhor modelo. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento desses terminais. Para isso a gente tem que entender uma diferença que tem entre interface gráfica e interface por linha de comando. Uma interface gráfica ela é voltada para o público leigo, então ela é uma interface que tem um foco a mais em ser amigável, em ser bem compreendida e de ser fácil de se navegar. Enquanto uma de linha de comando é uma interface um pouco mais rústica, muito mais difícil de se entender e é voltada para um público mais técnico, então ela tem um foco mais na velocidade e efetividade de seus comandos. Nisso a gente pode ver no prompt de comando, né, que são os terminais que a gente tem hoje em dia, que a gente pode ver em qualquer sistema operacional. A gente pode falar um pouco também sobre o 86DOS, que é um sistema operacional que ele é somente por linha de comando. E por que então que eu usaria um terminal, uma interface por linha de comando, né? Exatamente por conta da velocidade e das permissões que ela tem disponível para você. Porque como é uma interface voltada para um público mais técnico, ela tem muito mais permissões. Você pode fazer muito mais coisas numa interface por linha de comando do que você poderia fazer numa interface gráfica. Aqui é um exemplo de interface gráfica. Interface do Windows, onde nós temos ícones, a gente consegue mexer nessa interface com o mouse, que é um dispositivo muito mais fácil, muito mais intuitivo de se usar. Já aqui é o prompt de comando do Windows. Aqui é nessa tela preta que a gente escreve os nossos os códigos, os nossos comandos. E esses comandos vão ter retorno. Você consegue fazer qualquer tipo de atividade no seu computador, qualquer tipo de operação, por essa interface de linha de comando. Apesar de não ser tão intuitiva, ela é muito mais efetiva. Aqui é só para mostrar como é que é o prompt de comando do Ubuntu, né? É a interface por linha de comando dele. E esse é a tela do 86DOS, que é um sistema operacional que ele é somente por linha de comando. Hoje em dia a gente pode ver o uso de terminais, né, o uso de interfaces desse gênero, quando nós vamos mexer em banco de dados, em servidores, coisas desse gênero, que sempre utilizam dessa forma, são terminais de linha de comando, porque é algo muito mais efetivo de se fazer. Maiores fabricantes e seus preços. Começando com a Lee Sigler e a Edis, eles possuíam modelos que custavam em média de 549 a 1.295 dólares. Um exemplo é o ADM3A da Lee Sigler, que custava 1.000 dólares. Os da Data General e os da DIC custavam em torno de 1.195 a 2.995 dólares. Já os da Hazeltine Corporation, em abril de 1977, custavam em média 1.125 dólares, e os da Zenith, 1.800 dólares, em 1979. A HP possuía diversos modelos. Um exemplo foi o HP 2640A, lançado em novembro de 1974 a um preço de lista de 3.000 dólares. E assim como a HP, a IBM também contava com vários modelos, como por exemplo o IBM 3179G, que custava em torno de 2.295 dólares. Finalizando com a Televideo e a Volker, eles possuíam modelos que vão de 695 dólares a 1.500 dólares. Um exemplo é o Televideo 970, que foi introduzido em 1982 por um preço de 1.500 dólares, e o Volker VC4404, que também foi introduzido em 1982 com um preço introdutório de 695 dólares.